Aqui, o Senhor Jesus está andando por cima do mar e os seus discípulos estão assustados lá. Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, aqui eles estavam com medo, estavam temendo, porque não reconheceram o Senhor. Não viram que era o Senhor que ia ao encontro deles. Muitas pessoas não reconhecem o Senhor. Não reconhecem porque não o conheceram. Muitas pessoas acham que o Senhor Jesus é aquele da cruz, que o Senhor Jesus é aquele da imagem. Não sabe que o nosso Senhor está vivo à direita de Deus Pai. Não conhecem a obra do Senhor. Por isso, quando o Senhor porventura se aproximar de uma dessas pessoas, não vão reconhecer. É importante, é fundamental, irmãos, que nós saibamos quando Deus está agindo na nossa vida, reconhecer a ação de Deus na nossa vida. Entendo, irmãos, muitas vezes Deus está te dando um livramento, está te mostrando algo, está falando ao seu coração, e você não identifica que é o Senhor. Tem que saber, irmãos, porque Deus, Ele cuida dos seus, daquele que entregou a vida para Jesus, daquele que crê, que busca a palavra. Então o Senhor fala conosco através do Espírito Santo, o Senhor nos dirige, o Senhor nos livra. Tem livramentos, irmãos, que nós nem sequer tomamos conhecimento, mas Deus nos livrou. Só saberemos depois. E nós temos que confiar plenamente no nosso Deus e reconhecer o Senhor. Aqui eles estavam com medo porque pensaram que era um fantasma que estava vindo à noite. Olha, irmão, confundiu o Senhor Jesus com fantasma. Misericórdia, só não conhecendo mesmo o Senhor. Então reconheça o Senhor. E quando você reconhecer o Senhor, siga aquilo que Ele diz. Ele diz aqui: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós já fizemos um culto só falando sobre bom ânimo, irmãos. Tem situações que o Senhor, por exemplo, o apóstolo Paulo estava naufragando no navio. Um anjo disse que todos aqueles que permanecessem no navio não pereceriam. Então, o apóstolo Paulo não falou: pessoal, vamos entrar em oração, pessoal, vamos entrar num jejum, pessoal, vamos estar intercedendo, vamos dar as mãos aqui. Não, ele trouxe a direção de Deus: tende bom ânimo, tende bom ânimo. O Senhor Jesus diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas jejuem. É isso que ele diz. Orem sem cessar, orem lá na igreja, vai orar no monte, vai orar no vale, vai interceder pelos os irmãos. Não. O que ele diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo. Quem tem bom ânimo é aquele que acredita em Deus, nas promessas de Deus e no poder de Deus. Eu estou numa luta tremenda, eu estou numa aflição tremenda na família, nos negócios, na saúde, mas o meu Deus diz: tende bom ânimo. Eu tenho bom ânimo porque o meu Redentor vive e o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me abençoar, Ele vai cumprir todas as suas promessas sobre a minha vida, em nome de Jesus. E eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprir. Amém, igreja? É isso que a gente tem que crer e ter bom ânimo, irmãos. Irmãos, o diabo quer te ver deprimido, depressivo, cabisbaixo, triste, chorando, murmurando pelos cantos. Não faça a vontade de Deus, faça a vontade de Deus. E a vontade de Deus é: tende bom ânimo. Tem centenas de vezes na Bíblia: tende bom ânimo. Tem situações que o Senhor diz: ore, ore sem cessar. Tem situações que o Senhor diz: haja a sua fé. Mas muitas direção de Deus é: tende bom ânimo. Ou seja, quebre a expectativa do inimigo, que te vê triste, desanimado, depressivo. Tende bom ânimo. E tenha, irmãos, leve o bom ânimo para as pessoas. Aquela pessoa que está cabisbaixa, que não conhece o Senhor, fala:
Oh, confie em Deus, busque em Deus, ore a Deus, que Ele vai te tirar dessa situação. Alegre-se. O ânimo da pessoa muda. Não, não é impossível para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. O nosso Deus é fiel. E a pessoa vai se animando. Nós temos que levar bom ânimo. E não chegar aqui, irmão, se você não obedecer a palavra, Deus vai te castigar, vai botar fogo na sua casa, vai quebrar as suas pernas, vai fazer cair fogo do céu na sua cabeça. Irmão, a pessoa sai daqui louca, meu Deus do céu, sai tremendo daqui, com medo, né? Mas a vontade de Deus é que você conheça o poder dele e tenha bom ânimo. Bom ânimo. Entendam? E é essa, o Senhor disse aqui, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não tenha medo, irmão. O medo é um sentimento terrível. O medo aprisiona as pessoas. O medo fez com que Deus permitisse que todo aquele sofrimento do Jó, porque o Jó, confesso, tinha medo, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Ele tinha medo de perder tudo. O que Deus fez? Fez ele perder tudo, para acabar com o medo. Então tira o medo, irmão. É muito mais simples você crer em Deus e tirar todo o medo. O diabo não pode fazer nada com você, irmão. Você tem salvação. Mas ele pode colocar um problema aí e eu perecer. Irmão, se você está vivo, é porque Deus se mantém. Se você for levado, é porque Deus vai te levar. Você vai ser levado pelos anjos, né? Já pensou em um lugar maravilhoso como é Nova Jerusalém? Canaã celestial, lugar maravilhoso. Olha, eu te garanto, irmãos, é infinitamente melhor do que aqui, né? Então, glória a Deus por isso. É isso que Deus tem preparado para nós. Tem que ter bom ânimo, irmão. Se Deus fizer o milagre, glória a Deus. Se Deus me levar, glória a Deus. Do mesmo jeito. Amém, irmãos? Desculpe, eu vou entrar num assunto aqui que muitas pessoas não gostam de tocar. Mas, irmãos, a gente tem que começar a rever o nosso conceito com relação à morte, irmãos. A morte para aquele que tem Jesus Cristo é uma bênção, irmãos. É tomar posse da salvação. Para aqueles que não têm Jesus Cristo, é tormento, né? Você lembra da parábola do rico e do Lázaro, que o Lázaro foi levado pelos anjos e consolado, e o rico foi sepultado e atormentado. Leia lá a parábola lá em Lucas. Então você vai ver, irmãos, você que tem Jesus, você é um privilegiado, irmão. Tem coisas espetaculares que você não está vendo, que um dia você vai ver. Porque como a gente sempre costuma dizer, tudo que é visível, um dia vai desaparecer. E tudo que é invisível vai surgir. Nós temos que ter isso em mente. Salvação hoje não é visível, mas ela vai se tornar visível, vai surgir, né? Aquilo que é material hoje, por exemplo, esse seu corpinho aí de bailarino espanhol, vai desaparecer um dia, irmãos, né? Ou vai ser cremado ou vai ser comido pelos bichos, né? Vai desaparecer. Mas a salvação, a vida eterna, o corpo glorificado vai surgir. E a gente tem que crer nisso, irmãos. Nós temos que ser sábios, investir no nosso futuro abençoado com o Senhor, né? E ter também uma vida abundante aqui, irmãos. Deus criou tudo para que nós desfrutássemos. Amém, igreja? E nós temos que comer o bem, o melhor dessa terra também. Não você, eu tenho salvação, então eu vou viver uma vida aqui miserável. Não, irmão. Você vai viver uma vida abundante. Você é do Senhor. E o Senhor é dono de tudo. Quando você clamar, o Senhor vai te ceder aquilo que faz parte do plano e do propósito dEle. Não peça a sua vontade, peça a vontade de Deus. Faça como o Senhor Jesus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice amargo. Mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. Quando você pedir alguma coisa para Deus, fala, Senhor, se é da sua vontade, que venha, mas que seja feita a sua vontade. Porque muitas vezes a gente está querendo algumas coisas, irmãos, que a gente não está preparado para receber, o que vai desperdiçar, o que vai trazer males. Vocês lembram do filho pródigo?
O filho pródigo recebeu uma bênção, irmão, uma herança. Né? Ele não estava preparado, perdeu tudo, gastou tudo, irmãos. Né? Aí ficou comendo, passando fome, comendo comida de porco. Ainda bem que ele voltou para a casa do pai. Senão ia ficar perambulando a vida toda. Amém, irmãos? No versículo 27 diz... 29, perdão. Outras palavras do Senhor Jesus. E ele disse, vem. O Senhor Jesus está dizendo para você hoje, venha. Vem. E quando o Senhor Jesus disser, vem, não questione. Não demore. Não deixe para depois. Venha, confia. Confia no Senhor. Irmãos, quando o Senhor Jesus falou para o Pedro, vai a mar alto e lança a sua rede. Se o Pedro falar, pescamos a noite toda, estamos cansados, nós vamos tirar uma soneca aqui e depois nós vamos. Sabe o que aconteceria? Não teria pesca maravilhosa, os peixes mudariam de lugar. Então, quando Deus der uma ordem, irmãos, não fique enrolando para obedecer, irmãos. Aquele que enrola para obedecer é que não crê. Quando Deus der uma ordem, obedeça. Quando Ele falar, vem, venha. Né? Venha mesmo. Mas tem que ser a voz de Deus. E Deus está dizendo para todos, venha para a minha casa. Venham me louvar, venham me adorar, venham ouvir minha palavra. Esse é sempre um convite do Senhor. Então nós temos que estar sempre na casa do Senhor. E onde que o Senhor quer que nós estejamos? O Senhor quer que nós estejamos na presença dEle. Ele nos ama tanto, irmãos. Ele quer andar conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Tanto é o amor dEle por nós, né? Ele habita em nós, Ele está conosco. Conversa com o Espírito Santo, ande com o Espírito Santo, ande em santidade e não questione, não questione. O Senhor está falando, vem, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai, depois eu vou, viu, Senhor? O Senhor falou, não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Quem são os mortos? Aqueles que não têm Jesus, porque se Jesus é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem não tem Jesus, está fora do caminho, está fora da verdade e não tem vida. Entendam? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os mortos, aqueles que não têm vida. Então o Senhor falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Né? Você vem e segue-me. Siga o Senhor. A prioridade, irmãos, tem que ser Deus. Deus acima de tudo. Acima de tudo. Né? É isso. Ele diz, né? Os 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos. E não amar, meu filho é tudo para mim. E Deus que te deu teu filho, cabeção. Né? Então, nós temos que colocar as coisas como elas são. Tudo vem de Deus, então temos que amar a Deus acima de tudo. E amar o próximo como a nós mesmos. Não levar vantagem em cima do próximo, explorar o próximo, se corromper, prejudicar o próximo. Não, você tem que vibrar com a vitória do próximo. Quando é que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando ele orava pelo próximo. O Jó tinha muitas necessidades. Ele estava enfermo, ele tinha perdido os filhos, tinha perdido todos os bens, e ainda tinha uma mulher praguejando no ouvido dele, né? Talvez seja o pior dos males. E o que ele fez? Senhor, restitua a minha saúde. Senhor, restitua os meus bens. Restitua os meus filhos. Não. Ele orava pelos amigos. Ele orava pelo próximo. Quando você faz para o próximo, Deus faz para você, irmão. Confia no Senhor, irmão. Confia. Quando você abre a mão, né? Deus abre a mão dele e derrama bênção sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que o reino dos céus, no reino dos céus, o maior é aquele que mais serve. O Senhor Jesus veio aqui, ele só serviu, irmão. Só serviu com a sua própria vida. E deu exemplo para nós. Sirva o próximo, sirva o seu irmão, faça o melhor por ele. Amém, irmãos? E quando o Senhor falar, vem, vá. Versículo 31 diz... E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé. Não é de pôr café, não, tá? Pôr café é bule, né? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Irmãos, a dúvida é a ausência de fé. A dúvida traz sofrimento, como a incredulidade.
A dúvida é característica das pessoas indecisas. Pessoa que vai para lá, que vai para cá, vai para lá e vai para cá. Está com um pé no evangelho, um pé no mundo. A pessoa que tem dúvida não crê ainda. A dúvida é a ausência de fé. Eu não estou dizendo a dúvida com, será que eu vou usar o vestido verde ou o vestido vermelho? Hoje estou em dúvida. Não é esse tipo de dúvida. A dúvida é com relação à palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Nunca duvide da palavra de Deus. Nunca. Se está escrito é verdade. Creia. Obedeça, que as bênçãos virão. Então, a dúvida só traz sofrimento, porque não tem fé. Tudo é possível àquele que crê, àquele que tem fé. E nada é possível àquele que tem dúvida. Ele está em dúvida, será que eu dou um dízimo ou será que eu não dou? Não crê. Se não crê, não recebe. Se não crê, nem salvo será. Porque a salvação é aquele que crê e for batizado, será salvo. Se não crê, não será salvo. Então tem que crer, irmão. Dá um jeito aí, creia, irmão. Abra a mão da sua vontade, das suas dúvidas, do seu entendimento e creia na palavra de Deus. Ela é verdade absoluta. Ela não falha. Ela não falha. E ela resiste ao tempo. Quantos milhares de anos as escrituras foram perseguidas. Tentaram distorcê-las. Tentaram colocar outros livros. Tentaram fazer tudo para acabar com o evangelho. E ele persistiu, porque é verdade e tem o poder de Deus. Amém? Mateus 15, 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, aqui o Senhor Jesus, mais palavras do Senhor Jesus. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Aqui estavam dizendo que os discípulos do Senhor comiam sem lavar as mãos, comiam pão sem lavar as mãos, né? Religiosos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Está na palavra? Não, mas é estatuto da igreja. O estatuto da igreja é que vai às favas. O que importa é a palavra de Deus. Eu não vim aqui para ouvir o estatuto da igreja, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu não vim aqui para obedecer estatuto, eu vim aqui para obedecer a palavra do Senhor. Então, ele, porém, respondendo, disse-lhes, vocês também, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Aqui era uma pergunta do Senhor. O Senhor Jesus era expert em perguntar, era um perguntador. Ele vivia perguntando. Quando perguntavam a ele, ele respondia com outra pergunta. Para fazer a pessoa meditar, refletir, quebrar, às vezes até a malícia de quem está perguntando. E ele está perguntando aqui, por que vocês transgridem a palavra de Deus pela vossa tradição? Irmãos, por favor, ninguém atire o sapato em mim ou a bolsa em mim, como fizeram com o Bush. Mas tradição, na maioria delas, transgride a palavra de Deus. Satanás bombardeia a mente de pessoas para que elas criem tradições que transgridem a palavra de Deus. Ele faz de tudo para que você não obedeça a palavra de Deus. E ele coloca na cabeça das pessoas tradições, coloca filosofias, crendices, tudo que nada tem a ver com a palavra de Deus. E uma pessoa que está, vamos dizer assim, desinformada, está no início, ela muitas vezes, ela obedece à tradição. Não, a família toda sempre fez isso nesse dia, você tem que fazer também. Não, mas a palavra de Deus condena isso. Eu não vou fazer. Não, mas é tradição, tem que tomar um copinho aqui porque é tradição. Não, irmão. Meu Deus não quer. Transgride a palavra de Deus. A tradição, irmãos, é uma coisa terrível. Tem uma tradição maldita nesse país. Maldita. Chamada carnaval. Tem que acabar, irmãos. Tem que acabar isso. Porque é uma tradição maldita. Tudo que é ruim aumenta. Aumenta a prostituição, consumo de droga, acidentes, tudo. Né? E tem outras, irmãos. Tem outras que não tem nada a ver.
Eu não vou falar porque senão alguém vai tirar a bolsa em mim. Mas o que tem que ver coelhinho com a Páscoa do Senhor? Não tem nada a ver, irmão. Tradição. Né? Não vou dizer que você não vai comer chocolate por causa disso. Né? Mas não tem nada a ver coelhinho com a Páscoa do Senhor. Aliás, a Páscoa, irmãos, é para os judeus. O Senhor diz lá em Êxodo que os judeus deveriam comemorar a Páscoa, né, em função de serem libertos do cativeiro do Egito. Né? Nós é que criamos uma certa Páscoa, que não está na palavra, procurando comemorar a nossa libertação. Assim como os judeus comemoraram a libertação do Egito, nós criamos, inventamos aí a nossa libertação com a ressurreição do Senhor que nos libertou. Né? Mas a Páscoa é para judeu, irmão, está na palavra. Não tem aqui, ó gentios, comemorem também a... Não, irmão. Entendam? É a palavra, irmão. Irmão, ninguém atira o sapato em mim, irmão. Pode comer o ovo aí tranquilo, comer o chocolate tranquilo, mas medita nisso, irmão. Não deixa, às vezes, comer ovo não transgride a palavra, ovo de chocolate não transgride a palavra, mas muitas tradições vão transgredir a palavra. Vão te desviar da direção de Deus. Irmãos. Você veja, por exemplo, desculpe, agora vocês vão levantar da cadeira e vão me bater. Natal, irmão. Você sabe qual é a história do Natal? Havia uma deusa profana do sol. E eles comemoravam a festa no dia 25 de dezembro. E aí os romanos inventaram que o Senhor Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Para combater aquela, vamos dizer, aquela mentira lá da deusa do sol, inventaram outra mentira, irmãos. A Bíblia não revela quando o Senhor nasceu. Pelos detalhes, a gente sabe, né, pelos detalhes do clima ali, a gente sabe que não foi em dezembro, foi longe de dezembro, irmãos. Alguns teólogos dizem que é abril, não importa, irmão. O Senhor Jesus nasceu no dia que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Foi nesse dia que ele nasceu. Então, cuidado com tradições, cuidado com filosofias. Ah, tem um filósofo tal que estudou não sei quantos anos, lá não sei aonde. Mas ele conhece a palavra de Deus? Não conhece. Então, eu passo, eu não quero saber. Né? Ah, mas quando é algo da ciência, nós temos a obrigação de saber. Quando é algo da tecnologia, nós temos a obrigação de saber e usar para benefício do Evangelho. Né? Mas quando é filosofias, né, pensamentos, frasezinhas bonitas, né, que não tem sentido nenhum, que contrariam a palavra, irmãos, não vem de Deus. Deixa lá só lá no Facebook, deixa lá que o pessoal coloca um monte de frasezinha lá que não tem nada a ver com a palavra, não coloca um versículo embaixo. Então deixa eles colocarem lá, mas creia na palavra do Senhor. Né? E tem cada frasezinha que às vezes eu vejo lá e falo, misericórdia. Né? Mateus 15, 4 ao 6 diz, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem sua mãe. Olha aqui o que eles fizeram lá. Se você trouxer uma grande oferta aqui, né, é amenizado o seu pecado aí de honrar o pai e a mãe. Não. E aqui no versículo diz, no versículo 6, e assim invalidastes, olha como que eles invalidam a palavra, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Eles invalidam o mandamento de Deus, invalidam a palavra de Deus com tradições. A palavra diz, aquele que maldisser o pai e a mãe morra de morte. Efésios diz que aquele que não honra o pai, não honra a mãe, maldiz o pai, maldiz a mãe, tem vida curta, morre logo. Então, irmão,
Fique com a palavra. Não deixe nenhuma tradição invalidar o mandamento de Deus. E eu quero dar um conselho com relação a honrar pai e mãe. Meninas e moços, não tem aliança. Vamos falar português correto. Não namore, não noive com alguém que desonra o pai e desonra a mãe. Veja, analise o comportamento dessa menina ou desse menino com o pai e com a mãe. Se ele trata o pai e a mãe com desrespeito, sem honrar, afaste-se, porque o próximo vai ser você. Assim como ele desonra o pai e a mãe, ele vai desonrar a esposa, ou a esposa vai desonrar o marido. É uma direção de Deus. A pessoa tratou o pai e a mãe mal, afaste dela. Acabou o namoro. Irmãos, porque assim, o pai e a mãe que deu a vida, se a pessoa não honra, ela não vai honrar a esposa, a esposa não vai honrar o marido. Vai só trazer sofrimento. Então afaste dessa pessoa. Porque a palavra do Senhor diz: honrai pai e mãe. Ah, mas meu pai só faz coisa errada, meu pai enche a cara, mas ele é seu pai, honre-o, ore por ele. Não afronte-o, não tire a autoridade dele. Hoje você vê cada catatauzinho aí tirando a autoridade do pai, tirando a autoridade da mãe. Misericórdia, irmãos. Então, é fundamental isso. Né? É direção de Deus. Deus às vezes dá alguns sinais e a pessoa mesmo assim cai na cilada do inimigo. Né? Então aqui no versículo 7 e 8 diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipocrisia é aquele ou aquela pessoa que honra o Senhor com lábio. Senhor é maravilhoso! Oh, meu Deus glorioso! Como te amo, Senhor, meu Deus! Honra o Senhor com lábio. O Senhor é todo poderoso, agindo o Senhor, quem impedirá? Honra o Senhor com lábio, mas no coração está traindo o Senhor. Está praticando tudo quanto é tipo de iniquidade. Na igreja fica rodopiando, sou cheio do Espírito Santo, e roda para lá, roda para cá, cai, faz isso, faz aquilo, mas lá no coração, irmão, é aquela pessoa que trata mal a família, não cuida da família, compra e não paga, mente, corrompe, passa os outros para trás, e depois vem honrar o Senhor com o lábio. Às vezes até rouba a Deus. E vem honrar o Senhor, e vem depois honrar. O Senhor está dizendo que Ele atenta às nossas palavras. Mas a palavra de Deus diz lá em Jeremias que Ele esquadrinha o nosso coração. Então Ele sabe o que tem no nosso coração. Não tente enganar Deus. Você pode enganar o homem, mas Deus não. Seja sincero na presença de Deus. Senhor, sou pecador. Senhor, ajuda-me, Senhor. Senhor, às vezes eu não creio, ajuda na minha incredulidade. Senhor, ajuda-me, Senhor, a transformar meu espírito. Senhor, tire esses pensamentos negativos, esses pensamentos ruins, esses pensamentos sujos da minha mente, Senhor. Né? Então é isso, irmãos. Você lembra lá daquela parábola lá que tinha um que falava: ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E teve outro que falou: Senhor, me ajuda, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. E aquele que se humilhou foi exaltado. E aquele que se exaltou foi humilhado. É assim com Deus, irmão. Confia no Senhor, irmãos. Não queira bancar o santão aí. Né? Ah, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, o coração está sujo. Né? Está fazendo coisas. Está desviando o dinheiro da igreja, né, para comprar o Santa Fé, né? Está fazendo um monte de coisa aí, depois vem dizer que é santo, que é isso, que é aquilo.
Não, Deus conhece o coração. Pode até enganar o povo. O que é uma seita? Seita é uma filosofia, ou às vezes até uma comunidade, uma igreja, que está sobre a heresia pura, sobre a mentira. É uma seita, né? É aquilo que contraria a Deus, que foge da palavra de Deus, é uma seita. Enganando muitas pessoas, levando as pessoas a fazerem isso, fazerem aquilo. Ou seja, como diz a palavra, líderes que mandam o povo fazer aquilo que ele não faz, né? Misericórdia. Não adianta tentar honrar o Senhor com os lábios, porque ele esquadrinha os corações. E o Senhor está dizendo aqui, vocês, fariseus, vocês incrédulos, vocês me adoram, né, com os lábios, né? Honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, o seu coração está me traindo, né? E ninguém engana o Senhor. Amém, igreja? Fiquemos em pé, vamos orar.